O futuro a Deus pertence, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, mas a Marvel sabe um fato que é certo. Os Vingadores vão existir no futuro. Depois de décadas, galera, a editora finalmente revelou a formação dos Vingadores de 2099. É pra chutar a bunda mesmo. É pra esmagar vilões desse futuro sombrio e levar esperança pro planeta. Porra, Vingadores em 2099. A Marvel falou vai ter, né? Os personagens acabam de estrear nos quadrinhos nos Estados Unidos e você vai conhecer cada um deles nesse vídeo. Você também vai descobrir o que aconteceu com os Vingadores anteriores e quem são as forças do mal que vão bater de frente com os Vingadores 2099. Vem que é chumbo grosso. Porra, demais. Vamos lá. Galera, se prepara para verdades difíceis de engolir que eu vou mandar agora pra você. Você sabia que a internet do Brasil não é mais considerada totalmente livre? O quê? Por mais que a gente achasse que tinha acesso liberado a tudo, a verdade é que existem barreiras de acesso, controles de conteúdo e até violação de vários direitos do usuário. Então se liga que eu vou te contar o que eu faço pra usar a internet com total liberdade. Eu uso a NordVPN. E tá aqui, ó, eu uso mesmo, ó, se liga, ó, não sei se dá pra ver aí, ó. Tá vendo? Nesse momento eu tô deslogado. Mas agora, tá vendo aqui, ó, a bandeirinha dos Estados Unidos? Vou clicar aqui, ó. Cliquei, um clique só e pronto, tô conectado. Agora passei a usar a internet pelos Estados Unidos, que eu escolhi esse país. E é assim, com um clique eu mudo minha localização virtual pra qualquer lugar do mundo e pronto. Eu fico seguro, sem limitações. Aí eu posso aproveitar títulos de streaming que não chegaram no Brasil. Por isso vocês me perguntam, como é que você faz pra assistir, Pedro, esses vídeos aí? Esses filmes? Tá aí, acabei de explicar. Eu protejo meus arquivos numa nuvem criptografada. Tudo isso com a VPN mais rápida do planeta e de forma totalmente anônima e segura. A NordVPN também te dá garantia de 30 dias para usar o serviço à vontade, né? Se você não gostar, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Bora se libertar, galera! Clica no link aqui da descrição e aproveita o descontaço que a NordVPN tá dando pra gente aqui do Nerd. Dá uma olhadinha aí. Nerd Peter aqui. O universo Marvel 2099 ele foi criado em 1992 para imaginar como é que seria o futuro da Marvel um século pra frente, né? 2099. Enfim, foi uma linha de revista bastante grande, inclusive, que durou 7 anos e nasceu para ser canônica, né? Era uma linha temporal canônica. Não era para ser linha alternativa, não. Era para ser o futuro oficial da Terra na Marvel. Depois a editora amarelou e mudou tudo, né? A Terra da Marvel 2099 não era a Terra canônica. A Terra meio meia, né? Que a gente conhece. Mas era a Terra 928 do multiverso. A gente vai ver um pedaço disso em breve nos cinemas, né? A continuação de Homem-Aranha no Aranha-Verso vai levar o Miles Morales para esse futuro de 2099. Ele vai interagir com o Homem-Aranha desse futuro. E agora, galera, do nada, a Marvel também resolveu dar uma reciclada nesse universo e já chegou na voadora. Vingadores 2099. Quem são esses caras? Como é que é essa formação? Como é que são os poderes desses caras? Você vai descobrir isso agora. Então, antes de falar sobre isso, capricha no like, metralha esse like. E eu quero que você diga o seguinte nos comentários. Você gostaria de ver um filme sobre o Homem-Aranha 2099, que é bem conhecido, o futuro do Homem-Aranha em 2099? Capricha aqui. Ou outro personagem. Qual outro personagem você gostaria de ver em 2099 da Marvel? Comenta aqui embaixo, vamos lá. Em 2099, os Estados Unidos não é mais um estado, não é mais uma democracia, mas um estado militarizado, controlado por corporações grandes corporações. É cyberpunk mesmo, sabe? Onde os ricos mandam no poder e a galera excluída só se ferra. É onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Bom, xibom, bom, bom. Os super-heróis foram extintos, são coisa do passado. Muitas pessoas acham que, tipo, aqueles super-heróis são só lendas. A chamada Era dos Heróis acabou depois de uma grande catástrofe e o mundo afundou de vez. Mas que evento foi esse, Peter? O que aconteceu com os Vingadores originais? Como é que o planeta chegou a esse ponto? A Marvel não contou isso ainda, mas revelou uma verdade assustadora. Houve uma tentativa de reviver os Vingadores. É aquilo, lendas nunca morrem. O nome Vingadores ainda tinha um peso muito grande no inconsciente das pessoas, né? Vingadores, né? Como eu falo hoje, menudo, né? Bom, enfim. E a gente já viu em várias histórias que sempre que tiver um grupo de heróis unidos para vencer o bem, eles vão escolher usar o nome Vingadores. Não importa a formação, são Vingadores. Então, assim, pouco a pouco foram surgindo novos heróis nesse futuro de 2099. E houve mesmo um grupo que adotou o nome de Vingadores. E eles morreram. Curto e grosso. Morreram, acabou. Nessa terra paralela, o grupo de super vilões conhecido como Mestres do Terror, os caras não conseguem. Vilão de história em quadrinho não consegue dar nome pra vilão. Porra, não podia ser, sei lá, os Illuminati. Por que os nomes bonitos tem que ser pra herói, né? Mestre do Terror, Sociedade Secreta dos Super Vilões. Porra, não dá. Mas, de novo, nessa terra paralela, né? Esse grupo aí de super vilões, chamados de Mestres do Terror, conseguiu o impossível.
Eles massacraram os Vingadores. Faz um exercício comigo. Imagina um plano diabólico de super vilões que funciona. É até difícil, né? Porque plano diabólico, a gente sempre pensa em Austin Powers, aquela coisa. E geralmente plano de super vilão nunca funciona, mas esse funcionou. A gente já viu diversas vezes diversos vilões quase vencendo os Vingadores, né? Imagina o que aconteceria se um desses planos tivesse funcionado pra valer. Pois é, os mestres do terror conseguiram destruir essa formação anterior dos Vingadores. Pior do que isso, essa destruição foi transmitida pro mundo todo. Live. As pessoas ficaram em choque. Tudo bem que não eram os Vingadores originais, né? Os Vingadores lendários, aqueles que vocês conhecem. Mas eram o que aquele futuro tinha e eles foram dizimados. Os mestres do terror. Pergunto pra você. O cara que tá pensando nesse nome, vamos criar um nome aqui pro nosso grupo, mas eu não quero que ninguém desconfie que a gente é vilão. Bota mestre do terror. O que você acha? Você acha que vamos desconfiar que a gente é vilão com esse nome? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui no meu fio. Os mestres do terror, eles partiram para espalhar o caos em outros planetas e deixaram um deles para trás. Norman Osborn. Osborn, macaco velho pra caramba, fundou a Cabala, que é uma aliança secreta que passou a controlar o planeta das sombras, sem ninguém se levantar contra eles. Nas palavras da própria revista, a Cabala é agora, abre aspas, o único verdadeiro superpoder do mundo, um cartel acima das nações e acima da lei, fecha aspas. O próprio nome do grupo é uma referência ao que o Norman Osborn fez na Terra canônica da Marvel, né? A Terra meio meia. Quem é que lembra? Durante a saga Reino Sombrio, bom demais, ok? O Norman Osborn ele juntou diversos vilões de peso numa aliança chamada Cabala. Na linha temporal normal, a Cabala foi vencida e se desfez. Aqui não. Aqui eles governam o futuro, ninguém se opõe a eles. Imagina o Seven dos The Boys lá, dominando o mundo. Por quem é que vai poder se opor a Homelander, por exemplo? É mais ou menos isso. Ou será que não? O primeiro super-herói a ressurgir nessa linha temporal foi Miguel O'Hara, olha aí, o Homem-Aranha de 2099. Esse que vai aparecer, inclusive, nos cinemas no ano que vem. Aí, ao longo das revistas, a Marvel já tinha mostrado pra gente Justiceiro 2099, Motoqueiro Fantasma 2099, Hulk 2099, por aí vai. Ou seja, cada personagem só seguir, é o mesmo nome, só bota o ano do lado, né? Quando eles morrerem, passa pra, sei lá, 2130, né? Hulk 2130, Thor 2130. Enfim, original não tá sendo, mas tá bom, a gente entende. Mas cada um desses caras agia isolado. Rolava um crossover aqui, outro ali, beleza. Mas era muito raro, ok? Você tinha uma revista ali, uma edição com o Motoqueiro Fantasma 2099, várias edições com Homem-Aranha, né? O Miguel O'Hara 2099, enfim, né? Mas crossover mesmo era muito raro. Faltava uma nova aliança de heróis. Assim como tinha acontecido com os vilões. Por que os vilões podem se juntar, né? Os mestres do terror. Podia surgir uma nova aliança chamada os mestres da bondade, das flores, do cheiroso, do perfume. Tendências gays. Mas agora não falta mais, não falta mais aliança. Os Vingadores 2099 finalmente se juntaram, finalmente. Eles são reunidos por ninguém menos que Khonshu. Isso aí, o deus egípcio da vingança, pô, vingança, né? Ele mesmo, galera, divindade que deu poderes ao Cavaleiro da Lua, você conhece bem pela série. Khonshu pistolou, chega! Ao invés de ficar com um servo só, Khonshu resolveu juntar uma patota. A missão deles é muito clara, impedir a Cabala de capturar o chamado Jardim do Éden. Essa região que brotou nas terras devastadas é uma fonte de recursos em escala cósmica, tecnologia, poderes, energias incompreendidas, né? Esse Jardim do Éden é, na verdade, a carcaça de um celestial morto que caiu na Terra. Se a Cabala pegar isso, é fim de jogo. A Cabala vai ter poder suficiente para governar o planeta para sempre, expandir para outras civilizações. Vai dar ruim demais isso aí. Então, porra, o Khonshu vendo isso aí falou, não, aqui não, tá pensando o quê? Nada disso. Khonshu reuniu os Vingadores 2099. Aí quem tá lá? Cavaleiro da Lua, que é o próprio Khonshu, ok? O Homem-Aranha Miguel O'Hara, o Hulk 2099, Capitã Marvel, Capitã América, o Pantera Negra atual, tá? E os heróis inéditos, né? Que pouca gente conhece aí, a Arrow e o Wave. A formação já chegou na pressão. Adivinha quem voltou do espaço para tentar tomar o Jardim do Éden? Eles, os mestres do terror. Os mesmos vilões que tinham assassinado os Vingadores anteriores. Só que aí o jogo virou. Os Vingadores 2099 conseguiram o que o Khonshu queria. Vingança. Porra, Vingadores. Vingadores tem que se vingar, né? Os mestres do terror foram derrotados. Tomaram um toco lá por tudo que fizeram antes. No final dessa estreia dos Vingadores 2099, outros heróis apareceram para dar um reforço e podem se juntar ao time nas próximas edições, incluindo aí o Capitão Britânia 2099. Muito bem. Já pensou como é que vai ser em Nerd 2099? A grande dúvida agora é se essa formação que surgiu
vai conseguir vencer a Cabala. O Norman Osborn tá muito ardiloso, galera. Ele ia passar a perna nos mestres do terror. Ele ainda é uma ameaça muito grande. Então, será que os Vingadores 2099 vão conseguir derrotar a Cabala? Eles vão conseguir tornar esse futuro de 2099 um lugar melhor? Tecnicamente, essa linha temporal sempre foi marcada por ser um futuro distópico, né? Uma utopia. Que nada nunca dá certo, em que a sociedade afundou. Se consertar, vai perder a graça? Eu fico pensando nisso porque essa minissérie pode terminar em tragédia de novo, né? A Marvel pode estar querendo chocar a gente. Eu vou continuar acompanhando esse arco, ficou muito bom agora. Agora eu quero a sua opinião sincera, hein? Você ia curtir ver esse universo 2099 nos cinemas? O semi tá com o multiverso rolando aí, né? A própria Sony vai explorar essa linha temporal em animação. Então, na boa, por que não o universo de 2099 no semi-raiz? Comenta aí que personagem desse futuro você ia mais curtir de ver interagindo com o Sam. Hulk 2099 chutando a bunda do Hulk Paz e Amor? Pô, imagina o Hulk 2099 olhando pra aquele Hulk lá de selfie. Cala a boca! Porra, metendo pode ser, ia gostar pra caramba disso. Homem-Aranha 2099 trocando uma ideia com o Homem-Aranha do Tom Holland. Pô, ia ser maneiro. Mas olha, pra você ver a continuação, você tem que estar inscrito no canal. Eu vou trazer continuação de saga aqui. Vocês estão acompanhando os quadrinhos aqui, o único canal do planeta... Não, planeta Terra não sei, né? Porque eu não vejo... Mas no Brasil é. Então toca aqui, ativa o sininho. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Obrigado, galera. Fui!